chegou um infarto para você, chegou um infarto com supra. Quando que eu vou decidir se eu vou ou não trombolizar esse paciente, né? Quando a gente está pensando em infarto, logo tem que vir na sua cabeça angioplastia, certo? Isso aqui, gente, não dá para você ter dúvida, sabe? Todos os estudos que comparou trombólise com cateterismo, angioplastia, a angioplastia foi superior em, assim, praticamente todos os cenários. Então, quando você atende um paciente que chegou para você com infarto com supra, você já tem que estar pensando nesse paciente e ir para algum momento ali para angioplastia. Então, tem que já ter isso em mente e você já começar. Se você trabalha num serviço que tem angioplastia, manda esse paciente para angioplastia. Se você trabalha num serviço que não tem angioplastia, qual é o serviço mais perto que tem um serviço de hemodinâmica? E aí você precisa saber quanto tempo eu preciso para transferir esse paciente até lá, certo? Então assim, isso não há dúvidas. Primeiro a gente tem que pensar para esse paciente, claro, vão ter as outras medicações que você vai fazer, aquele atendimento inicial e tudo mais, mas você tem que estar na cabeça que o que vai salvar esse paciente é abrir o vaso e colocar o stent ali, é isso que vai ajudar seu paciente. Só que aí tem a questão dos tempos, né? Esses tempos aqui é uma coisa que é importante você ter na cabeça, eu vou deixar aí para vocês, pra gente, enquanto a gente discute aqui, para vocês entenderem direitinho. Primeiro tempo aqui, tempo porta-balão. O que é o tempo porta-balão? É o tempo de o paciente chegou para você no pronto atendimento até ele estar já abrindo a artéria dele na sala de hemodinâmica. Então não é até ele chegar na sala de hemodinâmica, é até ele estar já com o balão abrindo lá a coronária. Esse tempo é de 90 minutos. Se você tem a hemodinâmica ali no seu serviço. Então, esse paciente chegou, ele tem que estar lá abrindo essa coronária até 90 minutos. Se esse paciente vai ser transferido, se você não tem esse serviço de hemodinâmica, você tem um tempinho a mais aqui. Esse tempo ele é expandido até 120 minutos. Então, até 2 horas, se você conseguir transferir esse paciente e ele estar lá dentro da hemodinâmica no serviço que você vai transferir, abrindo a artéria, você já pode também optar pela angioplastia, porque ela é superior, certo? Mas e aí, beleza, você não consegue, igual nesse caso aqui, você não consegue cumprir esse tempo aqui. Aí, nesse caso, você vai optar pela trombólise, certo? Mas aí, quanto tempo eu posso fazer? Será que o paciente teve dor 3 dias atrás, ele chegou agora, eu posso trombolizar ele? Como é que funciona aqui? Aqui tem um outro tempinho para vocês decorarem aí, certo? A maioria dos estudos coloca isso como 12 horas do início da dor, não é do paciente ter chegado. Então, se o paciente iniciou a dor até 12 horas, você pode fazer a trombólise para esse paciente. Tem estudo já mostrando que parece ter tido benefício até 24 horas, mas coloquem na cabeça o seguinte, vai fazer mais efeito mesmo, o efeito vai ser melhor quando ele foi feito nas primeiras horas, e até preferencialmente aí nas primeiras 3, 4 horas, depois esse efeito vai reduzindo e vai aumentando o risco de sangramento. Então assim, quanto mais cedo melhor, mas até 12 horas você pode fazer aí de forma geral. E aí, gente, aqui eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte, eu já trabalhei em muito hospital que tinha o serviço de hemodinâmica e serviço que era referência para ser feito ali o cateterismo. Então a gente recebia muito paciente, né, ali da região, pacientes encaminhados de UPA, tudo, e acontecia muito do paciente não ter sido trombolizado na origem, mesmo quando tinha indicação clássica. Às vezes o paciente ia demorar a chegar, por conta de, às vezes, não que o médico, não demorou tal, mas às vezes aquela questão ali do transporte, não tem ambulância disponível, tudo mais. E aí, o médico da UPA, o plantonista, ele ficava com medo de trombolizar o paciente, porque ele tinha o eletro na mão, ele sabia que ele não ia cumprir o tempo e ele não trombolizava. E aí o que acontecia? Esse paciente chegava com infarto já muito evoluído, porque a coronária ficou fechada um tempão. Então ele ia para angioplastia, mas o paciente já ia mal. Isso quando conseguia, porque às vezes o paciente evoluía até para choque cardiogênico, chegava para a gente já em choque cardiogênico. Então, gente, vocês não podem deixar de fazer o que é certo para o paciente por medo. Então, o que gera o medo na gente, geralmente, a insegurança? É não saber. E é por isso que eu trago esses vídeos aqui para vocês. Vocês precisam aprender tanto a fazer a trombólise como lidar com as complicações para vocês se livrarem de uma vez desse medo. Esse medo de fazer a trombólise é uma coisa que eu vejo muito. Raramente a gente recebia um paciente que tinha feito uma trombólise lá na origem que era bem indicada, né? Tudo bem, não fez porque não tinha indicação, porque ia conseguir cumprir o tempo do transporte, mas agora é inaceitável a gente fazer isso para o paciente, porque a gente vai estar prejudicando ele, certo? Então vocês precisam aprender isso daqui.